Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 11. Antes de fazermos a leitura, irmãos, gostaria de trazer um ponto. Se nessa noite eu fizesse uma pergunta a vocês, não precisa você responder verbalmente, mas eu acredito que ninguém aqui gosta de ser humilhado. Alguém aqui gosta de ser humilhado? Eu acredito que não. A humilhação, ela nos diminui. A humilhação, ela nos expõe. A humilhação é algo ruim. E ninguém gosta de ser humilhado. Contudo, a forma como nos damos com a humilhação revela muito sobre nós. E nesta noite vamos aprender sobre isso. Com aquele que recebeu a maior de todas as humilhações. Mas de tal maneira foi exaltado sobre todas as coisas. Nesta noite nós vamos ler nessa pequena perícope a respeito daquele que foi humilhado de uma maneira que eu e você nunca seremos, mas que foi exaltado sobre toda a terra e sobre todo o mundo. Nós vamos falar sobre o exemplo de Cristo e como Cristo soube lidar com a humilhação. Nós vamos falar sobre isso, porque somos seus discípulos e precisamos aprender com o nosso Mestre. Somos discípulos de Cristo e precisamos aprender com Ele. Essa perícope que nós vamos ler, ela vai falar justamente sobre o estado de humilhação de Cristo e sobre o estado de exaltação de Cristo. E isso deve refletir em nossas vidas. Vamos todos, atentamente, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso de número 11. Vamos fazer essa leitura, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E te pedimos, ó Senhor, fala conosco nessa noite. Ó Senhor, que o Teu Espírito venha nos iluminar. Que o Teu Espírito venha nos iluminar ao entendimento da Tua palavra e ao entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Ó Senhor, sabemos que todas as vezes, ó Deus, que a Tua palavra é pregada com fidelidade, é o Senhor que fala conosco. E por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, me usa, Senhor. Me usa como um instrumento em Tuas mãos. Que eu venha ser um vaso de barro, mas que contenha um conteúdo precioso, que é a Tua palavra. Que seja tão somente, Pai, a Tua voz que venha ser falada nessa noite. Que não venha ser nada meu, mas que eu venha ser um arauto fiel e venha apenas reproduzir aquilo que o Senhor fala na Sua palavra e que eu venha fazer isso com fidelidade, para a edificação do Teu povo, para a edificação da Tua igreja. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto que lemos, ele traz um milagre central das Escrituras. Ele retrata a encarnação de Cristo, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. Ela traz a ideia central, a vinda de Cristo em forma humana. Alguns acadêmicos e estudiosos da palavra acreditam que essa passagem foi originalmente um hino cantado pelos primeiros cristãos para comemorar e celebrar a encarnação do Filho de Deus. Embora essa passagem ela seja profunda teologicamente, essa passagem também traz elementos éticos, não apenas teológicos, mas elementos éticos para a nossa vida. Paulo não estava aqui simplesmente com a intenção de descrever a encarnação,
para revelar apenas verdades teológicas, magníficas como elas são. Mas ele está aqui trazendo um exemplo supremo e sem paralelo de humildade, para servir com a mais poderosa motivação, para que nós venhamos seguir esse exemplo como crentes fiéis. A encarnação de Cristo chama os crentes a seguir Jesus em seu incomparável exemplo de humildade e de autonegação, entrega pessoal, autossacrifício e amor ao próximo e abnegação. Como ele viveu a encarnação em obediência e submissão à vontade do seu Pai. É justamente essa a intenção que o apóstolo Paulo traz aqui. Essa perícope que nós lemos, esse pequeno trecho que nós lemos, ele, além de trazer grandes verdades teológicas, ser rico teologicamente, ele também traz aquilo que chamamos de ortopraxia. Ele traz elementos éticos para a nossa conduta como cristão. É preciso lembrar que nos domingos anteriores, nós vimos que Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. E diante da sua primeira prisão em Roma, o apóstolo está escrevendo para a igreja em Filipos, encorajando aquela igreja. Paulo em nada murmura, mesmo estando preso, mesmo sendo muitos pregadores da cidade de Roma se levantando com inveja de Paulo e querendo muitas vezes pregar para se sobressair em cima do apóstolo. Paulo em nada se queixa a respeito disso, mas Paulo encoraja aquela igreja a ser fiel e a perseverar no evangelho. Paulo se alegra em estar escrevendo para aqueles irmãos. E além disso, Paulo agora, depois de encorajar essa igreja, Paulo começa a exortar essa igreja. Paulo exorta essa igreja a viverem de acordo com o amor de Cristo. E vimos isso semana passada. E Paulo ele exorta essa igreja a viver no amor de Cristo de duas maneiras. Em unidade, em comunhão, e humildade. Em humildade e em comunhão. Paulo exorta essa igreja a viver dessa forma. Lutando pela fé evangélica, de modo digno do evangelho. É isso que Paulo fala, até a última perícope que nós encerramos no verso de número 4. Paulo encerra dizendo, no verso de número 3 e 4, ele diz, no capítulo 2, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí ele já inicia essa perícope que lemos. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É preciso também a gente entender que a Bíblia, ela tem essa divisão em capítulos e versículos para facilitar que a gente venha encontrar os textos. E esses títulos que estão em cima também não são inspirados, é para facilitar o nosso entendimento sobre a história. É preciso a gente entender que aqui é um texto corrido. E Paulo aqui ele está falando justamente a respeito disso. Sobre humildade e comunhão. E ele traz o maior de todos os exemplos. Ele traz o exemplo de Cristo, narrando aqui um hino que era conhecido pela igreja primitiva. E é sobre esse texto que nós vamos tratar nessa noite. É sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. É sobre esse tema que nós vamos tratar. E eu gostaria de chamar sua atenção para os versos de número 5 ao verso de número 7. A encarnação de Cristo. É o primeiro ponto que nós vamos tratar nessa noite. A encarnação de Cristo. E o texto diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Verbo encarnou. Paulo fala aqui, no verso 6, pois ele subsistindo. A ideia aqui de subsistir, que o apóstolo destaca, é que ele tinha a natureza divina, ou seja, ele era Deus. Algumas pessoas podem dizer que Jesus Cristo não era Deus, ou que Jesus Cristo era um Deus inferior. Contudo, Paulo aqui ele traz uma palavra no original que destaca que Jesus Cristo era um com Deus. Ele era Deus. O apóstolo não deixa dúvidas a respeito disso. Quando diz, pois ele subsistindo em forma de Deus. Ele poderia usar um termo comum,
para essa palavra, que era shema. A ideia traz uma ideia de algo que tem essência, mas que pode mudar. Por exemplo, algo que ele pode ter a forma externa alterada. Um exemplo disso é quando nós passamos da nossa juventude para a velhice. Continuamos o mesmo, mas mudamos aparentemente, nosso corpo, ele envelhece. Mas Paulo não usa esse termo para subsistindo, que era muito comum na época. Ele não usa shema, mas ele usa morper. E esse termo que ele usa é para algo que é imutável. É algo que jamais se altera. É algo que é sempre e sempre será eternamente. O que Paulo quer dizer aqui é que Jesus era Deus. Que Jesus é Deus e que Jesus sempre será Deus. E até na encarnação, ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% Deus. E por isso Paulo inicia dizendo, tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus. Paulo chama aqueles irmãos à humildade, mostrando o que Cristo renunciou em sua encarnação. O que Cristo renunciou encarnando em um corpo humano. E ele começa dizendo, pois ele subsistindo em forma de Deus, pois ele sendo Deus. Aí ele continua, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. A palavra usurpação traz aqui a ideia de egoísta, de ser egoisticamente, de pensar apenas em si mesmo. Muito pelo contrário. Ele se esvaziou. Esse termo justamente não usou por usurpação. Em toda a Escritura esse termo aparece apenas aqui, irmãos. Em toda a Escritura, esse termo aparece apenas aqui. Jesus, a ideia aqui é de se arrebatar. Ele não botou aquilo na cabeça, como podemos dizer. Ele não botou o poder que ele tinha em sua cabeça. Ele não botou aquilo como seu ego. Muito pelo contrário. Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. Mas ele não usou em usurpação isso. Ele não arregou para si os privilégios da igualdade com Deus. Muito pelo contrário. Em sua encarnação, ele abriu mão desses privilégios. Ele abriu mão por amor aos eleitos de Deus, por amor ao povo de Deus. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele se diminuiu. Ele se rebaixou à forma humana. Ele era igual a Deus. Vai continuar o texto, vai dizer, o ser igual a Deus. A palavra aqui, igual, é shena. E ela traz justamente a ideia que Jesus era igual a Deus em qualidade, em caráter, em tamanho, em todos os sentidos, Jesus era igual a Deus. Tem religiões por aí que dizem que Jesus era um profeta. Tem religiões por aí que dizem que Jesus era um Deus inferior. Tem religiões por aí que dizem que Jesus era apenas uma pessoa qualquer. Contudo, o que Paulo está dizendo aqui era que ele subsistia em forma de Deus e que ele era um ser igual a Deus. Paulo está dizendo aqui que ele tinha o mesmo poder que Deus, que ele tinha a mesma glória que Deus, que ele tinha a mesma natureza, que ele era igual a Deus em todos os sentidos. Mas mesmo assim, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. E o texto vai continuar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus Cristo, ele se esvaziou. O termo aqui é kenosis. Ele encarnou trazendo a ideia de união hipostática. Ele mesmo sendo 100% Deus, agora ele se torna 100% homem. E somente ele poderia se esvaziar dessa maneira. Pois somente ele era divino. Somente ele era Deus. Nem eu e você podemos se esvaziar da forma que Cristo se esvaziou. Porque não somos deuses. Mas ele sendo Deus, ele se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, da sua majestade, tomando forma humana. É isso que Jesus fez. Ele se esvaziou. E somente ele pode fazer isso. Ele deixou de lado sua glória celeste. Ele deixou de lado o relacionamento face a face com o Pai. Durante a encarnação,
Ele se submete completamente à autoridade do seu Pai. Ele se colocou em exposição, exponente aos atributos divinos. E se submeteu à direção do Espírito Santo. Ele estava acima do tempo. Ele estava acima da história. Ele estava acima das limitações humanas. E de repente ele se esvazia. Ele entra no tempo. Ele entra na história. Ele toma uma forma humana. Ele encara as limitações do ser humano. Quantas limitações nós temos? Olhamos hoje pela manhã a respeito da saúde e vimos quantas limitações. Quão frágil é a natureza humana. Quão frágil é o corpo humano. Uma certa feita, há um tempo atrás, eu recebi uma notícia de um homem que faleceu por uma picada de abelha. Quão limitada é a vida humana. Quão frágeis somos. E Ele sendo Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tendo glória eterna, majestade eterna, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Somente Ele poderia fazer isso. Somente Jesus poderia fazer isso. Ele encarnou em forma humana. Ele se submeteu a estar em forma humana. Mas Ele não deixou a sua natureza divina. E isso que nós chamamos de união hipostática. Ou seja, Ele em sua essência era 100% Deus e 100% homem. Ele não era 50% homem, 50% Deus. Não, Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele possuía as duas naturezas plenamente em si. Jesus Cristo, tão somente. Nós vemos isso, um exemplo disso lá em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Jesus, ele dorme no barco. Sua natureza humana estava cansado. Seus discípulos o acordam diante de uma tempestade. Jesus Cristo acalma a tempestade, acalma os ventos, sua natureza divina. Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele encarnou, ele esvaziou-se a si mesmo. Nós nunca saberemos o que é isso, irmãos. Porque não somos deuses. Nós nunca saberemos o tamanho que Cristo se abaixou para salvar os eleitos do seu Pai. Foi isso que Jesus fez. Ele encarnou. Ele tomou forma humana. Ele tomou uma forma humana. Certa feita, um orientador profissional foi questionado por qual era o segredo para o sucesso. Aquele homem foi questionado pelo qual era o segredo para o sucesso. E ele respondeu que o sucesso, ele não era conquistado pelas responsabilidades. Não é pelas responsabilidades que o sucesso é medido, mas é pelos privilégios. E ele disse, e o homem perguntou, é verdade isso? Para termos sucesso, não é pela responsabilidade que o sucesso é medido, mas pelo privilégio? E ele afirmou, sim. Todos nós temos responsabilidades. Todos nós temos que lidar com responsabilidade. Mas apenas um verdadeiro líder sabe lidar com privilégios. E usando desses privilégios para ajudar os outros. Foi isso que Jesus fez. Jesus tinha todos os privilégios eternos diante de si. Ele era Deus. Ele era Senhor do universo. Os homens que Deus criou à sua imagem e semelhança desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus, se distanciaram de Deus. Contudo, Jesus Cristo, Ele se esvaziou a si mesmo. Ele se esvaziou. Ele entrou no tempo, no espaço.
Ele encarnou num corpo humano limitado. Diante de todos os privilégios que ele tinha, ele abriu mão de todos eles para salvar os eleitos do seu Pai, para fazer a vontade do seu Pai, para salvar pecadores que não mereciam, para salvar pessoas que eram indignas. Foi isso que ele fez. Ele não levou em consideração os seus privilégios. Muito pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo. Foi isso que foi a encarnação. Tem uma frase muito dita, onde as pessoas dizem: não me surpreende o homem ter ido até a lua. O que me surpreende é Deus ter pisado na terra. E foi isso que acontece. Foi isso que aconteceu quando Jesus Cristo encarnou. Ele sendo Deus, ele tomou forma humana. Ele sentiu frio, fome, dores. Tudo isso para salvar pessoas como eu e você, que não mereciam. E é justamente isso que Paulo está trazendo. É justamente essa ideia que Paulo está trazendo para a igreja de Filipos. E é isso que Deus nos traz nessa noite. É justamente isso que Deus está trazendo para a mente da igreja presbiteriana de Alagoa Nova. O que o seu filho fez para nos salvar. Do que ele abriu mão para nos salvar, para nos resgatar do império das trevas para o império das suas maravilhosas luzes. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele encarnou, ele tomou forma humana, ele esvaziou-se a si mesmo. Mas não para só aí. A sua humilhação, o seu estado de humilhação não para aí. Ele passou por outras coisas piores do que isso. E eu gostaria que você atentasse para a humilhação de Cristo. Esse é o segundo tema, o segundo ponto que nós vamos tratar nessa noite. Atente comigo para o verso de número 8, que diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Além da humilhação da encarnação, irmãos, Jesus se humilhou no que se refere aos direitos básicos de um ser humano. Pois ele se sujeitou à perseguição, ao sofrimento na mão de pessoas ímpias, de descrentes, pessoas que blasfemavam contra ele. Ele se sujeitou a isso. Além da perseguição, Jesus desceu ao mais baixo ponto da humilhação. Ele morreu numa cruz. Ele morreu a morte do maior criminoso, das piores pessoas. Ele morreu num ambiente que morria ali o lixo da sociedade. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Ele, além de ter se humilhado em tomar forma humana na sua encarnação, ele ainda desceu mais do que isso. Ele sofreu os sofrimentos piores que um ser humano poderia passar. Ele foi caluniado, ele foi difamado, ele apanhou, ele sofreu todas as dores. E por fim, Paulo aqui enfatiza, ele tornou-se obediente até a morte, mas não foi qualquer morte. Não foi uma morte de velhice, não foi a morte de um acidente, morte de cruz, a pior de todas as mortes, onde os piores criminosos eram mortos. Foi para ali que ele foi. Foi para ali que Jesus Cristo foi. Ele se humilhou. Ele foi humilhado para levar sobre si a nossa culpa, para levar sobre si a nossa iniquidade. A morte de cruz, irmãos, foi a pior de todas as mortes. E Cristo levou sobre si. Jesus Cristo levou essa morte sobre si, em favor de nós. Não bastava ele, sendo Deus, encarnar, se esvaziar tomando forma humana. Não bastava isso. Ele ainda foi mais embaixo. Ele sofreu, ele apanhou, ele passou por dores. E para encerrar, ele morreu a pior de todas as mortes. Uma morte de cruz. Foi isso que Jesus fez. Esse é o modelo que temos de humilhação. Esse é o modelo que temos de humildade.
É Cristo. Foi o sacrifício de Cristo. Contudo, a história não termina na cruz. Muitas pessoas carregam uma cruz com a imagem de Jesus. Mas Jesus não está mais naquela cruz. A tumba onde Jesus foi enterrado está vazia. Jesus também não está mais naquela tumba. Deus Pai o ressuscitou. E ele ascendeu aos céus. E ele está agora à destra de Deus Pai. Ele não está mais na cruz, ele não está mais na tumba. O seu Pai o ressuscitou e ele está à destra do seu Pai. Ele tem o governo de todas as coisas em sua mão. E é justamente esse o terceiro ponto. Analise comigo a exaltação de Cristo, do verso 9 ao verso de número 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe a diferença entre o início do verso 8 e o início do verso 9. O início do verso 8 diz, a si mesmo se humilhou. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou. Mas o início do verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou. Ele se humilhou. Mas ele não se exaltou a si mesmo, mas o Pai o exaltou. Olha o padrão de humildade de Cristo. Não foi ele que se exaltou, mas foi o seu Pai que o exaltou. Foi o Pai que o exaltou. O Pai o exaltou, irmãos. É justamente isso que nós vemos, o exemplo de Jesus. Jesus, ele morreu a morte que não era sua. O justo que morreu pelos injustos. Ele passou por uma execução. Ele passou por muitas humilhações. Ele passou pela cruz. Contudo, ele foi exaltado pelo seu Pai. Para receber a coroação, Jesus passou pela cruz. Para vencer a morte, para vencer o diabo, Jesus teve que passar pela cruz. Para resgatar os seus eleitos, para salvar a noiva, sua noiva, ele teve que passar pela cruz. Ele passou pela cruz. Mas o Pai o exaltou. O Pai o exaltou. Após a cruz, ele foi coroado. E ele está hoje à destra de Deus Pai. Onde Jesus está hoje? Não é na cruz. Não é na tumba. Jesus está assentado à destra de Deus Pai, no seu trono, com seu cetro de ouro, detendo todo o poder sobre toda a terra. Detendo todo o poder sobre todas as coisas. Aquele que foi humilhado de tal forma que nenhum de nós sabe mensurar ao certo. Exaltado sem medida. Foi exaltado de uma maneira esplêndida. Foi isso que Jesus foi. E aqui nós vemos outro termo que só encontramos aqui na Bíblia. O termo sobremaneira. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. A ideia aqui, irmãos, é justamente que Jesus, ele foi mega, hiper exaltado. A ideia aqui é que não existe um padrão de exaltação que possa chegar aos pés pelo qual Cristo foi exaltado. Não existe um padrão de exaltação que possa ser conquistado pelo que Cristo foi exaltado. Vemos muitos homens que buscam se exaltar. Afinal, o ego, foi pelo ego que Satanás foi expulso do céu. Ele queria ser igual a Deus. É pelo ego que tomamos decisões que são contrárias às Escrituras. É o ego que motiva os anticristos desse século. É pelo ego.
É justamente pelo ego. Contudo, Jesus Cristo, ele se esvaziou. E o Pai o exaltou sobremaneira. De uma maneira que não podemos atingir. De uma maneira que não podemos mensurar, ele foi exaltado. Ele está em cima. Acima de todo ser que existe. De todo o universo. Ele está assentado à destra de Deus Pai em seu trono. Esse é Jesus Cristo. Ele que foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele que foi o sacrifício pelos nossos pecados. Ele foi exaltado sem medidas. Ele foi exaltado de maneira que não podemos explicar, porque ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. E ele é Senhor sobre todas as coisas. Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. O verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. A ideia aqui de hipermaneira, de uma maneira que não podemos atingir. Ele deu o nome que está acima de todo nome. O servo sofredor agora é Senhor por toda a eternidade. Sabe, irmãos, se nós olharmos o Novo Testamento e formos olhar quantas vezes Jesus é chamado de Senhor, ele é chamado de Senhor 747 vezes. Essa é a centralidade do Evangelho, o senhorio de Cristo. Cristo venceu, Cristo reina. Essa é a centralidade do Evangelho. Só no livro de Atos dos Apóstolos, Jesus é chamado de Salvador apenas 2 vezes. Mas de Senhor ele é chamado 92 vezes. Porque ele é Senhor. Ele detém o domínio sobre todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nada se compara à glória que ele tem, à majestade que ele tem. Muitas vezes nós olhamos para os reis, para os impérios que já passaram. Alexandre o Grande e tantos outros imperadores, o Império Romano. Nós olhamos para esses homens. Nada disso se compara ao Império de Cristo, ao reino de Cristo, ao poder de Cristo, ao que ele conquistou na cruz. Nenhum exército, seja ele qual for o maior exército levantado, seja ele dos alemãos, seja ele dos russos, seja ele dos americanos, seja ele dos mongóis, seja ele de qualquer outro povo que se levantou na face da terra, nenhum desses exércitos é capaz, e foi capaz, e será capaz de conquistar o que Cristo conquistou naquela cruz. Nenhum deles. Nenhum imperador, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum governante é capaz de conquistar o que Cristo conquistou naquela cruz. Ele foi exaltado sobremaneira. E por isso que ele é Senhor. Por isso que o Novo Testamento enfatiza, Jesus Cristo é o Senhor. A ideia aqui de Senhor é justamente de ser Deus, de ter o domínio sobre todas as coisas. Era um termo que era usado muitas vezes pelos imperadores romanos. Mas aqui o termo é usado para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Ele reina eternamente e está sentado à destra de Deus Pai. Esse é Jesus. Aquele que se esvaziou, mas foi exaltado sobremaneira. Contudo, mesmo estando em tamanho estado de exaltação, mesmo tendo domínio sobre todas as coisas, ele não se virou contra nós. Muito pelo contrário. Ele, perdendo os seus privilégios de ser Deus, se esvaziando, morrendo uma morte de cruz, agora sendo exaltado pelo Pai, ele não nos abandonou. A Bíblia diz que ele está assentado no seu trono e ele intercede por nós. Diante do Pai. Ele intercede pelos eleitos diante do seu Pai. A Bíblia nos diz que ele foi, mas ele não nos deixou só.
Ele enviou o Consolador. Ele cuida de nós. Esse Rei, esse Senhor majestoso, Ele não nos abandonou. Ele nos comprou com alto preço, o preço de cruz. Mas Ele não nos deixou só. Ele cuida dos seus eleitos. Ele cuida do seu povo. Ele nos guia. Uma das maiores provas disso é estarmos aqui nessa noite, ouvindo sua palavra. Isso é a soberania de Deus. Isso é o amor de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Se Deus tivesse soltado as rédeas, irmãos, de nossas vidas, onde estaríamos? Onde estaríamos? Em que abismos estaríamos? Quantos abismos Deus já nos livrou pelo sacrifício do seu Filho? Quantos abismos Deus já nos livrou pelo sacrifício de Cristo? Ele morreu naquela cruz sabendo quem seria eu e você. Ele morreu naquela cruz, ele foi humilhado naquele estado sabendo quem seria eu e você. Sabemos que muitas vezes nós o negaríamos, que nós agiríamos contrário à sua palavra, sabendo que nós éramos nascidos em pecados, sabendo de todas as iniquidades que nós já praticamos. Ele sabia o dia, a hora, o momento que cada um de nós ia vir ao mundo. Ele sabia todas as nossas práticas erradas e que ferem a sua santidade. Ele sabia. Ele sabia de tudo isso. E quando ele morreu naquela cruz, quando ele disse, tetelestai, foi por você. Ele conhecia você. Ele sabia o ano que você ia nascer. Ele sabia quem era você. E ele morreu por você. Ele morreu por todos os seus eleitos. E ele reina. E ele te comprou, ele me comprou, ele nos comprou para um reino eterno. Esse é Cristo Jesus. Foi isso que Jesus fez. Pela vida de todos aqueles que o confessarem como Senhor e Salvador da sua vida. Pela vida de todos os seus eleitos. Foi isso que ele fez. Ele sabia quem éramos. E ele morreu por cada um de nós. Mesmo sem merecermos. Ele morreu por nós. Mas a história não acaba aí. Ele reina, mas ele exige algo em seu reino. Analise comigo para o verso 10. O nome que está acima de todo nome, ele é Senhor. Analise comigo o verso 10. Para que ao nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A exaltação de Cristo exige redenção. A exaltação de Cristo exige a redenção. Redenção de todos. Todo ser humano, todo ser existente, ele irá reconhecer Jesus Cristo como Senhor. A exaltação de Cristo exige redenção. E na sua segunda vinda, todos irão se render. Todo joelho nos céus, os anjos, os eleitos de Deus que já estão na glória, irão se dobrar diante dele e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Na terra, os seus eleitos, os ímpios, irão se render diante dele e dirão, Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que morreram e já estão no inferno, que foram condenados, estarão de joelhos e dirão, Jesus Cristo é o Senhor. A sua exaltação, a sua vitória exige uma redenção. Porque Ele é o único que merece todo louvor, toda adoração. Não existe, irmãos, anjo, não existe ser humano, ou qualquer outra criatura que mereça a adoração que Cristo Jesus merece. Apenas Jesus Cristo é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. E os seus anjos e os seus eleitos irão fazer isso com regozijo. Irão fazer isso com alegria, pois Ele é Senhor sobre toda a criação.
Mas não acaba aí. Ele virá em glória, como eu disse anteriormente. Ele virá em glória. E na sua segunda vinda, ele não virá agora mais no estado de humilhação. Ele virá agora no estado de exaltação. Ele virá como rei, como senhor. Ele virá em majestade. E todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho, quer anjos, quer seres humanos, quer o diabo, quer os demônios, todos se ajoelharão diante dele e reconhecerão o seu senhorio. Todos. Mas existe uma diferença. A única diferença é que hoje em vida, nesse momento, antes da sua segunda vinda, ele nos dá a oportunidade. Ele nos dá a oportunidade de termos um relacionamento com Deus, de fazermos parte do seu reino, de sermos alistados no seu exército. Ele nos dá essa oportunidade. Porque todo aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele não terá a salvação. Ele tem a salvação. É garantido. Ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Sabe, um rei, quando ele enviava uma carta, ele selava, muitas vezes era com o seu anel, para validar, para dizer que era seu. Somente é assim que podemos fazer parte desse reino eterno. Quantos reinos se passam por aí? Quantos governantes? Quantos imperadores se levantaram e caíram? Mas o reino de Cristo é um reino eterno. E Ele nos dá a oportunidade nessa noite de nos rendermos a esse reino. De sermos alistados como seu povo. De sermos selados pelo seu Espírito. Porque todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida tem a salvação. Tem a salvação, é salvo pela graça de Deus. E o verso 11 diz o seguinte: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus Pai. Essa exaltação de Cristo, esse reino de Cristo tem um propósito estabelecido desde a eternidade, que é a glória do Pai. Em novos céus, em nova terra, Deus Pai será glorificado por toda a criação. Em novos céus, em nova terra, pelo reino que Cristo conquistou, o Pai será glorificado por uma eternidade. Uma eternidade que não haverá mal, que não haverá violência, que não haverá doença, que não haverá fome. Nada disso haverá. Isso foi conquistado por Cristo na cruz. E todos os eleitos de Deus, que estarão em novos céus e nova terra, estarão lá glorificando a esse Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos salvou por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É esse Deus, irmãos. Não haverá mal, não haverá injustiça, não haverá, porque estaremos em glória com esse Deus. Todos os ímpios, todos aqueles que caluniaram, defamaram, rejeitaram o Filho de Deus, serão punidos, estarão em condenação eterna. E aqueles que estarão em novos céus e nova terra, gozarão eternamente da glória e majestade desse Deus Criador. Tudo isso por meio do sacrifício do seu Filho. Diante disso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 breves aplicações. A primeira era que Jesus era o único que podia se esvaziar. Ele tinha uma natureza divina. Nós não temos e não podemos fazer isso. Mas Paulo, no verso 5, ele diz que devemos ter o mesmo sentimento, ou seja, a mesma afeição que Cristo teve.
Se nós não podemos se esvaziar como Cristo, o que é ter o mesmo sentimento, ter a mesma afeição? É justamente, irmãos, reconhecermos que somos pó, que não somos nada, que não temos nenhuma glória. É justamente reconhecer isso diante do nosso ego, diante muitas vezes da nossa arrogância, diante de muitas vezes nós agimos como se fôssemos alguma coisa, porque isso é uma atitude diabólica. O próprio apóstolo Pedro, um homem que seguia Jesus, Pedro que fez aquela belíssima confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo após, quando Jesus disse que irá para a cruz, Pedro disse: Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Jesus disse: aparta-te de mim, Satanás. Pedro estava possuído pelo diabo? Não. Mas Pedro estava ali pensando em si, pensando como homem, com orgulho humano, pensando de maneira pecaminosa. E muitas vezes nossas atitudes, nossas palavras, por não estarmos no exemplo de Cristo, são instrumentos do diabo. E precisamos ter atenção a isso. Precisamos ter como exemplo, ter como afeição, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisamos entender que não somos nada, porque de fato não somos. Não temos do que nos esvaziar. Já somos vazios por natureza. Somos pecadores, inimigos de Deus. Precisamos, irmãos, quebrar o nosso ego dia após dia. Precisamos deixar o orgulho de lado. Devemos ser humildes. E muitas vezes se sujeitar a humilhações por amor ao Evangelho. Por amor a Cristo. Devemos ser identificados por esse mundo, não por um povo arrogante, mas por um povo humilde. Um povo humilde e que sofre muitas vezes humilhações por amor a esse Deus. Ora, se Deus não poupou ao seu filho, que era um com ele, que sofreu tamanha humilhação, que se esvaziou em tamanha humildade, que se Deus não poupou o seu filho, quem dirá a nós que somos seus servos? Quem dirá a mim e a você? Todo sofrimento, toda humilhação que venhamos a sofrer pelo Evangelho, irmãos, é pouco mensurado ao que Cristo sofreu naquela cruz. Talvez muitas pessoas olhem para você e dizem: você é crente. Isso não tem futuro, não. Você é besta ir para uma igreja no final de semana. Então, essas calúnias é pouco pelo que Cristo sofreu na cruz. Talvez dentro da sua casa você sofra isso. Talvez no seu ambiente de trabalho você sofra isso. Talvez no seu ambiente de estudo, na universidade, você sofra isso. Aquilo ali é um alienado, é cristão. É pouco pelo que Cristo sofreu. É pouco pelo que Cristo sofreu. Em meu e em seu lugar. Se Ele não poupou ao seu filho, quem dirá a nós? E devemos responder a essas humilhações em humildade e buscando glorificar o nome de Deus. Devemos responder a essas humilhações em humildade e glorificando o nome de Deus. Segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar, segunda aplicação, é que no mundo nós teremos aflições. Mas o próprio Cristo, Ele nos dá uma palavra aliviadora diante das nossas aflições. Ele nos alerta a respeito disso. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. E aí ele encerra dizendo o quê? Porque eu venci o mundo. Na cruz ele venceu.
Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta hoje. Seja uma angústia, seja o vale do sofrimento, seja uma dor. Lembre-se que foi por você que Cristo morreu. Lembre que foi pelos seus pecados que ele morreu. Que foi para garantir a vida eterna para você. E que o sacrifício dele na cruz é suficiente. É suficiente. Talvez você olhe para o seu sofrimento hoje. E muitas vezes você olha e diga, eu não estou aguentando mais. Talvez você olhe para o seu sofrimento hoje, seja ele qual for. Seja um problema familiar. Seja um problema no trabalho. Seja um diagnóstico. Seja qual for. Olhe para a cruz e lembre-se que ele venceu. A cruz não é sinal de derrota, a cruz foi a vitória de Cristo. Lembre-se que ele venceu. E ele venceu para lhe salvar. Sabe, irmãos, nenhuma alegria que nós possamos ter nessa terra, nenhuma alegria. Sabe quando chega o final do mês, que a gente recebe o salário, que a gente fica alegre, a gente fica feliz. E muitas vezes a gente já tem planejado gastar ele todinho e ainda mais um pouquinho. Sabe aquela alegria que a gente sente? É pouca diante da alegria eterna. Sabe a alegria que a gente tem quando a gente recebe um presente, quando a gente é tratado bem pelas outras pessoas? Sabe essa alegria? É pouca diante da alegria que nós teremos na eternidade. E nenhuma aflição, nenhuma dor que você sinta nessa terra vai poder tirar isso de você. Nenhuma dor, nada, nenhuma palavra, nenhuma doença, nenhum problema, nada disso vai poder tirar isso de você. Vai poder tirar isso de você. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não foi qualquer pessoa que disse isso. Foi Jesus Cristo que disse isso. Para a vida de todo aquele que o tem como Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que ele falou para nós. Por último, irmãos, gostaria de destacar mais um ponto. Talvez você chegou aqui hoje e não tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a Bíblia ela diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança da reconciliação com Deus. E nessa noite, não é o pregador que lhe chama. Eu não tenho poder algum. Mas é o próprio Deus que lhe chama. É o próprio Deus que lhe chama a você confessar ao seu filho como Senhor e Salvador da sua vida. Que você nesse momento possa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que você receba a paz com Deus mediante Jesus Cristo. Cedo ou tarde você terá que confessá-lo. A diferença é que agora ele lhe oferece reconciliação. Cedo ou tarde, todos os seres humanos irão confessá-lo como Senhor. Sabe Hitler, Stalin, Karl Marx? Sabe esses homens? Sabe Domiciano, Calígula, Nero? Todos eles irão confessar Jesus Cristo como Senhor. Todos esses homens irão cair de joelhos. Irão colocar o rosto no pó. E reconhecer Jesus Cristo como Senhor. A diferença é que hoje ele lhe dá uma oportunidade de reconciliação diante dele. Hoje ele lhe chama a reconciliação para com ele. Mas na sua segunda vinda não haverá mais essa oportunidade. Não haverá essa oportunidade. Na sua segunda vinda não haverá. Que você possa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. E que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, agora mesmo, você orando, ele possa trazer na sua vida a regeneração. Possa fazer de você um novo ser, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Por fim, irmãos,
gostaria de trazer uma breve conclusão. Concluindo tudo isso que vimos hoje nessa noite, irmãos. Todo esse exemplo que o apóstolo Paulo nos traz de Jesus e que traz para a igreja em Filipos é para nos encorajar. É para encorajar ao povo de Deus. É para nos mostrar que vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena ser humilde, muitas vezes ser humilhado por amor ao Evangelho. Paulo traz isso aqui para encorajar, para dizer que o que Cristo sofreu naquela cruz não foi em vão. É justamente isso que Paulo traz aqui. Não foi em vão. E que nós fazemos parte de um reino eterno. De um reino eterno. Vivemos em uma democracia. A gente vê aí governantes, entram, 4 anos, saem. Muda, o povo tira. Mas o reinado de Cristo, ninguém pode tirá-lo. É eterno. E nós fazemos parte desse reino. Paulo traz esse padrão justamente para nos encorajar, para encorajar a igreja de Filipos e pela soberania de Deus, para encorajar a igreja presbiteriana de Alagoa Nova nessa noite. Vale a pena viver em serviço ao Evangelho. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena, pois Cristo ressuscitou e está em estado de exaltação, está à destra de Deus Pai. Vale a pena, irmãos. Vale a pena sofrer humilhações com humildade por amor a Cristo Jesus. Sabe o que Cristo quer nos dizer nessa noite? Que devemos servir com alegria. Devemos servir a sua igreja com alegria. Devemos servir ao próximo com alegria. Devemos ter prazer de pregar para as pessoas, de evangelizar. Devemos ter prazer de estarmos aqui no culto público, porque tudo isso vale a pena. Tudo isso é prova que fazemos parte de um reino eterno. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Vale a pena servir a Jesus Cristo. Vale a pena viver em conformidade com o Evangelho. É justamente essa lembrança que Paulo está trazendo para aquela igreja. Vale a pena viver em conformidade com o Evangelho. E que Deus nos dê a graça de vivermos dessa forma. Que Deus nos dê a graça de sofrermos por amor ao Evangelho.